A C4 TV Web tem a honra de apresentar C4 Documentários Jornalísticos com o título Minha Vida, dedicada ao esporte e à saúde, tendo como protagonista o professor de Educação Física, Wilson Carlos Costa dos Santos. C4 TV Web interligada com você, hoje aqui direto da Vila Olímpica, aqui na cidade de Mesquita, Rio de Janeiro, Brasil, dando início hoje à nossa programação, conforme combinado com vocês, que é C4 Documentários Jornalísticos, hoje com um convidado super especial, igual teremos vários outros convidados aqui, dentro dessa programação. Eu tenho daqui a pouquinho a honra de receber aqui professor de Educação Física, Wilson Carlos Costa dos Santos. Já já nós vamos conhecer a história dele, a história legal que vai mexer com você aí do outro lado, você que acompanha sempre a nossa programação. Já já a gente volta para contar um pouquinho dessa história para você aqui no nosso canal www.c4tvweb.tv. C4 Documentários Jornalísticos, conforme prometido, eu tenho a honra de receber aqui na nossa programação o professor de Educação Física, Wilson Carlos Costa dos Santos. Ele vai contar um pouquinho da sua história. Você que tem a sua história, claro, poderá saber um pouquinho mais. Wilson, professor Wilson, é um prazer imenso. O nosso web espectador, eu gostaria que você contasse um pouco da sua trajetória, o que levou você a se tornar um professor de Educação Física hoje, que a gente sabe que tem muitas coisas boas para passar para o nosso público e para os nossos futuros esportistas que vêm por aí. Galera, beleza, tudo bem? É uma satisfação muito grande estar aqui com vocês, e poder comentar um pouquinho dessa minha história, que aliás eu acredito que se iguala à história de tantas outras pessoas que se passaram as mesmas condições de vida que nem a minha, igual a minha, Eu sou uma pessoa que vem de origem humilde, pai e mãe trabalhadores, irmãos, os meus irmãos sempre ajudaram no sustento da família. E eu sempre tive uma atração muito grande para a prática de esporte, Luiz. Eu sempre gostei de correr, eu corria nas pistas de atletismo, eu corria pelas ruas. E eu comecei lá nos anos de 1980, nos anos de 1980, praticar corrida de rua. Só que eu praticava corrida de rua sem nenhuma orientação técnica, eu nunca fiz um exame de saúde para saber se realmente eu poderia estar praticando aquela modalidade. Eu nunca tive ajuda de ninguém, exceto os meus pais e os meus irmãos que me ajudavam, para poder comprar um equipamento adequado e praticar a modalidade que eu mais gostava. E assim eu fui. Aí eu fui por aí, participava das provas, treinava com um pouco do que eu lia nas revistas, nos jornais, via os programas de TV. E assim o meu começo foi assim no atletismo. Eu não cheguei a ser um atleta de ponta, um atleta de alto rendimento. Para a época eu até me considerava, porque eu conseguia fazer uma prova de 10 km na pista, eu conseguia fazer na casa dos 31 minutos. Fazer os 10 km em pista em 31 minutos. Então, naquela época, eu me considerava um atleta com rendimento muito bom.
mesmo sem ter uma orientação adequada de um treinador, sem ter toda uma equipe, certo, né? Uma equipe multidisciplinar, isso, exatamente, o que seria o certo, uma equipe multidisciplinar como hoje os atletas têm. Então o meu início foi assim, foi correndo nas ruas, eu corri muito aqui, Nilópolis, Nova Iguaçu, Japeri. Eu sou cria da Baixada Fluminense, vivi aqui uma boa parte da minha vida, né? E aqui era o que eu costumava falar pro pessoal, eu alisei muito o chão daqui da Baixada com os meus tênis. Mas que valeu a pena. Que valeu a pena, né? Então o começo da minha trajetória no atletismo, na educação física, foi exatamente assim. Mais à frente eu fui para o Exército Brasileiro. No Exército aí eu já tive um pouquinho mais de conhecimento de técnicas, porque o Exército ele prepara os homens, né? Já deixa os homens em condições de um pronto emprego. Lá sim, lá eu fui conhecer o que era uma academia de musculação, o que era efetivamente um treino numa pista, que nem mais à frente eu vou mostrar para o nosso público e para você também da produção, alguns educativos da corrida. Eu tive conhecimento com as técnicas também no Exército, mas eu, como vim do povo e como muitas pessoas hoje enfrentam, o esporte brasileiro ele ainda carece muito de patrocínio, né? Ele é muito carente de ter pessoas que efetivamente acreditem nos potenciais dos nossos atletas e façam investimentos. Falta incentivo, porque temos muitos atletas bons, principalmente na Baixada Fluminense. Isso, eu vejo uma pista excelente que nem essa aqui, várias pessoas com várias faixas etárias fazendo caminhada. Eu tive a oportunidade de ver alguns correndo também. E eu acho que deveria, pelo Brasil afora, não só aqui no Rio de Janeiro, Mesquita, Nilópolis, Nova Iguaçu, mas pelo Brasil afora deveria ter vários equipamentos, né? Exato. Como esse aqui, que estimulassem as pessoas. Não só buscar os jovens, os adultos, os idosos também. Isso, exatamente. Não só buscar um esporte de rendimento, aquele que a pessoa vai lá buscar também como fonte de renda. E é uma profissão. Mas para ela ter uma melhoria na saúde dela e que essa saúde seja uma coisa duradoura, uma coisa permanente. Perfeito. Aí eu fui parar na Faculdade de Educação Física. Como eu fui procurar Educação Física? Na minha profissão, né, eu senti uma necessidade de auxiliar os meus colegas. Eu encontrava muitas pessoas acima do peso, alguns em obesidade, e pessoas que não cuidavam da saúde mesmo. Eles se alimentavam mal, né? Embora hoje na mídia passam vários programas dando orientações de saúde, de como as pessoas procederem para buscarem melhorias para a saúde delas, visando a qualidade de vida, muita gente ainda não procura, né? Até porque muitos, nos horários que passam esses programas na televisão, nos programas aí, esses programas eles passam de manhã, no período da manhã, ou então eles passam em períodos que ficam inviáveis para a pessoa que trabalha poder assistir. E eu fui para a Faculdade de Educação Física, e lá na Faculdade de Educação Física eu tive a oportunidade de aprender sobre vários assuntos. E um dos assuntos assim que me chamou muita atenção foi a questão do esporte para pessoas com deficiências. O esporte para pessoas com deficiências ele é uma coisa muito interessante. A gente vive num país ainda que, infelizmente, a pessoa com deficiência, me parece que ela ainda está um pouco invisível, né? Ela precisa ter acessibilidade, os pontos de locomoção para elas precisam serem facilitados, para que efetivamente elas tenham uma vida em condições de realizar aquilo que uma pessoa dita normal realiza, né? As atividades do dia a dia. E eu falando dessas atividades do dia a dia, eu falo também do esporte. Nós criamos um grupo de colegas de faculdade, um projeto chamado Motivação em 2001. A nossa primeira intenção era colocar pessoas com deficiência visual, que são aquelas cegas, e aquelas com baixa visão, né, que são aquelas pessoas que ainda têm um resíduo visual, num campeonato de corridas de rua na cidade de Santos, Campeonato Santista de Pedestrianismo, salvo engano foi no ano de 2004, foi a nossa estreia oficial lá. Então a Secretaria de Esporte do município aceitou a nossa proposta, o nosso projeto, e ali nós começamos a desenvolver esse trabalho gratuitamente, também com a participação de guias voluntários. Eles se voluntariavam lá para poder guiarem essas pessoas, tanto na caminhada quanto na corrida. E o grande objetivo era o quê? Também não era só fazer com que a pessoa participasse dos eventos esportivos,
mas era fazer com que ela se exercitasse, ela pudesse sair do sofá e ter essa oportunidade de fazer o exercício, porque se uma pessoa normal ela já tem toda essa questão de não sair de casa, que aí já cria o sobrepeso, pode gerar um sobrepeso e pode gerar uma obesidade. A pessoa com deficiência, para ela então é muito mais complicado, porque como eu falei, ela tem que ter a questão da acessibilidade facilitada para ela. É uma guia rebaixada, é um transporte público em condições, né? Ela tem que ter pessoas capacitadas para trabalharem com aquele segmento e assim efetivamente haver a integração, a inclusão social. Então eu fiquei com o projeto Motivação durante aproximadamente 7 anos, foi assim, um aprendizado muito grande e dali nós conseguimos colher bastante frutos, foi uma coisa muito legal e conseguimos fazer de lá, possibilitar a primeira mulher deficiente visual a completar um triatlon, né? Um triatlon. Foi uma pessoa que começou conosco, uma atleta que começou conosco, chamada Marleide Maria da Silva, e a Marleide ela acabou mais à frente se especializando no triatlon e ela foi a primeira mulher a completar um triatlon, uma prova de triatlon na América Latina, sendo deficiente visual, praticamente quase que totalmente cega. No meu ambiente de trabalho, né, uma das coisas que eu sempre procurei também foi contribuir com os meus companheiros, né? Procurar fazer alguma coisa para que eles pudessem ter uma evolução física. Então eu lembro que numa ocasião nós avaliamos mais de mil trabalhadores por um método chamado bioimpedância. Normalmente quem faz essa avaliação física são os nutricionistas e os nutrólogos. Qual é o objetivo dessa mensuração por bioimpedância? Verificar o quanto que a pessoa tem de músculo no corpo, verificar o quanto que ela tem de percentual de gordura, o quanto que ela tem de líquido pelo corpo, a densidade óssea, verificar qual a queima calórica dela basal, que é a quantidade de calorias que eu preciso ter no meu organismo, né? Para pelo menos fazer aquelas funções básicas mais tranquilas, como dormir, fazer pequenos movimentos. Nós fizemos essa avaliação física e nós observamos que muitos colegas, eles estavam em sobrepeso e obesidade. A partir daí nós organizamos palestras com temas voltados para a questão da alimentação, que esses trabalhadores deveriam procurar uma alimentação mais saudável, evitar comer menos gordura, menos açúcar, menos alimentos condimentados, menos os fast foods hoje, que praticamente é a grande bola da vez, né? A comida pronta, você chega no local, já está ali pronto, você não tem mais aquele prazer de fazer processar a alimentação na sua casa, você chega, está pronto, você vai lá e acaba colocando aquilo num forno de micro-ondas, aquece e come. Então a gente procurou dar essas dicas de saúde. O tabagismo é muito importante. Hoje no Brasil nós temos também muita gente ainda fumando, o excesso de alcoolismo, todas essas doenças, esses fatores que podem levar a algum tipo de doença, nós fomos orientando os nossos trabalhadores no nosso ambiente lá, e nós obtivemos assim um resultado muito satisfatório, porque muitos conseguiram baixar percentual de gordura. Obviamente que baixando o percentual de gordura, a motivação foi maior, se sentiu automotivado, porque consegue se vestir melhor, tem mais agilidade para fazer as coisas as atividades do dia a dia, não fica gastando dinheiro com consulta médica e com medicamento aí, com essas doenças que acabam ocupando aí o organismo da pessoa, e a felicidade é constante. Nós conseguimos fazer um trabalho assim muito interessante, e a partir daí surgiu essa palestra, né? A saúde e qualidade de vida, a importância da participação familiar nesse processo. A família, ela é um componente muito importante em todos os processos da nossa vida, principalmente quando a gente procura mudar o nosso estilo, os nossos hábitos. Nós precisamos que a família esteja conosco, porque praticamente fica muito difícil quando você quer fazer uma coisa e você tem dentro da sua residência, do ambiente que você convive, ou até mesmo no ambiente de trabalho lá, pessoas fazendo um movimento contrário, porque elas acham que aquilo que o delas é que estão corretos. Não que estejam errados, mas o que você está procurando são hábitos saudáveis. Então nós precisamos conhecer também e integrar
esses processos que você está fazendo na sua vida no dia a dia. Então, esse programa foi um programa de muita valia, porque as pessoas puderam, muitos não conheciam, tinha gente que fazia tempo que não realizavam um exame, e o exame ele é fundamental, porque é ali que eu vou saber ou não se a minha glicemia está alta, se o meu colesterol está alto, se o meu triglicérides está alto, né? Se eu estou propenso a ter uma diabetes ou não, se a minha hipertensão, a minha pressão ela está num nível adequado. E são as prevenções, né? Cânceres, eu preciso fazer os preventivos de cânceres, colo de útero, próstata, que foi agora recentemente, foram agora recentemente essas campanhas. A gente precisa ter esses cuidados com a saúde, pessoal. A importância de beber água. Beber água é muito importante, porque o nosso organismo ele tem funções que necessitam da água, né? Uma delas é a refrigeração de todo o nosso corpo. A água ela hidrata, a água ela faz a limpeza de todo o nosso sistema, do nosso corpo. Então ela é muito importante. Ela é muito importante. Qual é a quantidade de água que eu tenho que beber por dia? Os especialistas falam em 2,5 litros, 3 litros de água. Isso varia muito de pessoa para pessoa, mas são parâmetros, né? São parâmetros que a gente deve seguir. E o importante é fazer a utilização desse líquido. Beber água na parte da manhã, no período da tarde, no período da noite, não esperar ter sede para poder consumir. Durante o dia você vai fazendo, obviamente que a gente faz reposição também do líquido que existe nas verduras, nas frutas, nos outros alimentos, mas nós precisamos efetivamente sim procurar água para beber. Outra coisa que eu ia falar é a importância dos alongamentos para a nossa vida. Os alongamentos, eles são tão importantes que até os animais, né, eles se alongam, eles se espreguiçam. Por exemplo, o cachorro no período da manhã, todo mundo observa que ele dá aquela esticada, ele joga a traseira dele para trás, né? E ele dá aquela esticada para a parte da frente do corpo. Ele está fazendo um ato de se alongar. Ele está alongando, e quando ele alonga, o que ele faz? Ele prepara toda a estrutura do corpo dele para ele realizar aquela atividade do dia a dia. Então, quem alonga está está aumentando a sua flexibilidade, a amplitude dos movimentos, fortalecendo a estrutura articular e que possibilita que você faça os movimentos do dia a dia com mais eficiência. Quais são esses movimentos? Subir de escada, transpor um muro, atravessar uma rua. De repente você precisa atravessar uma rua um pouco mais rápido, você precisa de agilidade. Você imagina se a sua musculatura está travada, porque você não costuma, de repente, dar uma esticadinha, né? Então é muito importante o alongamento, e assim você consegue ter uma efetividade maior na realização de toda a sua locomoção e os movimentos do dia a dia que se faz, né? Que são esses que eu falei: lavar, passar, cozinhar, as atividades profissionais, né? Fora de casa, pintura, mexer com parte de eletricidade, mexer com mecânica, tudo isso é importante se você puder fazer o alongamento. Eu trouxe aqui até uma garrafa que exemplifica bem isso, né? Que são aqui as posições de alongamentos que as pessoas podem seguir, e também uma sugestão para beber água. E é até interessante que quando nós fizemos esse material promocional, nós falamos assim, ó, nós queremos cores que chame bastante atenção, que é para a pessoa passar, olhar e falar assim, ó, eu tenho que beber água. Então ela precisa lembrar que ela tem que fazer a ingestão e o consumo desse líquido todo dia. Valeu, pessoal! Qual é o aprendizado que eu vou tirar disso? Como eu posso crescer em cima disso tudo?
Primeira brigadeiro, moçada! Agora sim! Brigadeiro! 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 Até aqui 12K de corrida! Vamos que vamos! Vamos chegar! Aí o final dela vai chegar. Aí galera, depois de vencer Brigadeiro, com muita fé, com muita raça, força nas pernas, aí estamos chegando, maravilha, obrigado, planejei, treinei, cheguei, musculação, treinamento de corrida, treinamento de força, é isso aí, Wilson Carlos personal, vamos lá, força, na próxima estaremos juntos. Um abraço, feliz ano novo para todo mundo! Estamos chegando! Maravilha! Selva! E agora, vamos gente, não vai! Continuem, continuem! Eu vim passar por aqui, está chegando por aqui, volta! São Silvestre, o Casco Novo!